Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição de Neemias. Hoje é a 14ª parte dessa exposição. Nós vamos analisar o capítulo 10. Na verdade, vamos pegar o último versículo do capítulo 9 de Neemias até o capítulo 10 todo. O texto diz assim, versículo 38 do capítulo 9 de Neemias diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador. Esse Neemias é o Neemias mesmo, o escritor aqui, o líder de Israel, o reformador Neemias, é ele mesmo, né? Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias. E aí então você vai pular, aqui tem toda a lista de muitos irmãos, muitos levitas, líderes, e tem todos esses nomes. Aí você vai pular até o versículo 28 para a gente ganhar tempo, e diz assim, versículo 28: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Depois, versículo 30, de que não dariam suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Depois, versículo 31, de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Além disso, versículo 32, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas de lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, traríamos aos sacerdotes, às câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque àquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite.
porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus soberano, Deus de toda graça e misericórdia, como é bom cantar louvores ao teu santo nome, como é bom podermos orar através de canções e também orar de todo o nosso coração, expondo a nossa necessidade de ter o Senhor cada dia mais achegado a nós e de nós nos comprometermos com o Senhor. Ó Deus, é isso que esse texto aqui nos ensina, um compromisso sério com um Deus soberano. E é isso que eu peço para mim e para os meus irmãos, que esse texto renove a nossa aliança com o Senhor, que o Senhor produza em nós santo temor, para que nos prostremos diante de Ti, que nós verdadeiramente em cada área de nossas vidas, nós coloquemos o Senhor, como de fato o Senhor é, Rei, soberano e dono das nossas vidas. Senhor, governa sobre nós. Ó Deus, eu peço que a Tua palavra fale aos nossos corações, não nos deixe aqui distraídos diante do Teu falar, faz com que nós possamos estar apercebidos do Teu cicio, e ainda que o Senhor fale de uma maneira breve e mansa, mas que isso fira os nossos corações e nos transforme de dentro para fora, para que assim a Tua igreja viva para a Tua glória, que tiremos o nosso eu do centro, como vamos ver aqui, e coloquemos Deus no centro de nossas vidas. Amém. Deus, essa nossa santa expectativa, começando na minha própria miserável vida, e assim também na vida dos meus irmãos, faça essa obra, por favor, te pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Parece que eu já orei até depois da aplicação, não é? Mas é esse o sentido da nosso estudo nessa manhã. Um reavivamento. O reavivamento continua. O tema que nós vamos estudar nessa manhã aqui, olhando para esse versículo 38 do capítulo 9 e todo o capítulo 10, a gente vai olhar sobre um prisma maior do que a obra de Deus em nós. Porém, essa fidelidade de Deus atua em nós. Faz parte também a transformação do povo de Deus. Então o tema seria a fidelidade das promessas de Deus, tanto no bem como no mal. Deus é fiel quando Ele abençoa o seu povo, quando Ele cuida do seu povo, quando Ele é generoso com o seu povo, quando Ele traz coisas maravilhosas, imerecidas para todo o seu povo. E Deus também é fiel quando Ele disciplina o seu povo, quando Ele fere o seu povo, quando Ele usa a espada no seu povo, quando Ele elimina o seu povo. Deus é fiel, sempre. Vamos olhar então para esse texto. O que nós vimos na exposição anterior? Uma breve recapitulação. Nós falamos sobre o poder da voz da palavra de Deus. Nós vimos que em toda a história de todos os tempos, Deus sempre usou o Espírito Santo sempre usou a sua própria palavra para mover o povo de volta a uma vida referente, é o que nós estudamos no capítulo 9 e um pouco antes até no capítulo 8 também. Nós vimos Deus se movendo, Deus operando no coração do povo, através da leitura de um escriba. Esdras leu a palavra de Deus, e a palavra de Deus, com o seu poder, o poder do Evangelho naquela época, mudou os corações do povo, mexeu com o povo, comoveu o povo. Só a palavra de Deus tem esse poder. Aprendemos que somente uma igreja que conhece bem o seu Deus e que se submete aos princípios da aliança com Ele, pode adorar e servir de maneira agradável ao seu Deus. Nós não podemos servir do jeito que nós queremos, por isso que existe muita igreja aí que não adora o Senhor. Mas nós estamos cantando, nós estamos fazendo teatro, nós estamos fazendo dança, nós estamos fazendo movimentos e teatro, não sei o que lá. Não adora a Deus se não for dentro dos princípios de Deus, por isso nós precisamos conhecer os princípios de Deus. O que Deus requer de nós, para nós adorar.
E isso aconteceu com o povo lá. Então, boa teologia precede a boa ética. Conhecimento bíblico transforma mentes e corações. É o conhecimento bíblico que coloca novamente a nossa vida teorreferente. Lembram-se do termo teorreferente? Deus no centro, como referência da minha vida. Eu vivo para Deus, eu não vivo para sustentar minha família. Eu não vivo para ganhar dinheiro. Eu não vivo para cuidar dos meus pais, dos meus filhos, da minha esposa, do meu marido, antes de servir a Deus. Teorreferente. Vimos que a história de rebelião de Israel, do Velho Testamento, é a nossa história. Não podemos olhar para aquele povo e dizer que povo miserável, graças a Deus não sou assim. Não, não seja um fariseu. Não faça isso. Graças a Deus, Senhor, não sou como esse publicano. Não, se é assim. E pior, porque você é orgulhoso e não reconhece muitas vezes isso. Essa é a história do povo de Deus. Nós vimos tudo isso lá, no capítulo 9. Mas vimos também que o poder do Evangelho, da Palavra de Deus, aplicado pelo Espírito Santo aos corações dos eleitos, é isso que resgata este povo rebelde. É isso que resgata o povo de Deus da sua rebelião. Fizemos também um paralelo lá entre Neemias 9 e Tiago 1, né? E vimos que somente quando estamos prontos para ouvir, de corações purificados de todo acúmulo de maldade, aí então podemos acolher a palavra de Deus com mansidão que está implantada em nós, e aí então é que a palavra de Deus vai nos salvar, vai nos transformar. O que é acúmulo de maldade? Vimos lá, de novo, fazendo um resumo meio comprido. Acúmulo de maldade é quando você coloca os seus conceitos antes da palavra de Deus. E você ouve a palavra de Deus e diz, isso não tem nada a ver. Eu posso fazer tais coisas. Não, você não pode se você é filho de Deus. Então é quando você acolhe com mansidão e se submete à palavra de Deus, ainda que doa profundamente. Aí então ela vai transformar a sua vida. Você vai deixar de ser um homem bravo, vai ser um homem manso, você vai deixar de ser uma mulher rixosa, vai ser uma mulher dócil, você vai edificar a vida de outros, abençoar a outros, quando você for transformado pela palavra de Deus. Por fim, foi isso que aconteceu ali então com Neemias e seus irmãos. O povo estava sendo transformado. Isso é verdadeira reforma. Não só consertar os muros, dar segurança para o povo dentro da cidade, era o objetivo inicial de Neemias, mas depois Deus operou de forma totalmente diferente do objetivo primário de Neemias. Agora ele está reformando o povo, os corações do seu povo, dos seus filhos. Arrependimento e conversão produzidos pelo Espírito e pela palavra é o que estava acontecendo lá. E agora então? O que nós veremos hoje? Bom, veremos que a busca do povo de Deus por restaurar a aliança com o seu Deus é, na verdade, uma ação do próprio Deus. Nunca é sinergismo. Sempre é monergismo. Lembram-se da palavra mono, ergon, ação. Só Deus age. Ah, mas eu que disse sim. É eu que pedi perdão, é eu que me arrependi, sim, mas você não faria se o Espírito Santo não quebrasse o seu coração. Se a palavra de Deus não convencesse você do pecado, da justiça e do juízo, você não pediria perdão, você não se arrependeria, você não seria transformado sem a obra de Deus. Sempre é mono, só Deus opera em nós, nós reagimos, Deus age. Nós não agimos, nós reagimos a uma ação soberana e primária de Deus. Se Ele não der o start, nós não agimos. Aprendemos isso e vamos falar de novo sobre isso, não é? Um verdadeiro avivamento não é um único momento. É isso que a gente precisa guardar no nosso coração também. Um verdadeiro reavivamento ou avivamento não é um momento de êxtase, de pular, sair saltando por aí, falando em línguas e outras coisas mais, e fazendo coisas mirabolantes. Um verdadeiro avivamento é uma vida transformada para sempre. Não acontece num único dia e ali acaba, vai segunda-feira todo mundo trabalhar e não aconteceu mais nada. Não, um verdadeiro avivamento começa e fica no coração do povo. Deus transforma de uma vez por todas o coração do povo.
É verdade pela nossa dureza de coração, lá na frente talvez a gente esfrie novamente com Deus, e Deus leva a uma disciplina e depois resgata de novo o seu povo e traz um novo avivamento, e assim vai. Mas sempre é Deus operando. E o objetivo nunca é fazer você aparecer com coisas bonitas e estranhas. O objetivo é sempre glorificar a Deus e te salvar, e me salvar da nossa frieza espiritual. Amém. Ou da nossa desobediência. Esse é o objetivo. Então, vamos lá. Quais foram as atitudes que o povo eleito teve após aquele primeiro arrependimento que nós vimos lá nos capítulos 8 e 9, o verdadeiro arrependimento que aconteceu lá, e a confissão de pecados que já aconteceu lá, uma oração extensa que você viu aí nos capítulos anteriores aqui de Neemias. Depois dessa confissão, essa oração de confissão dos seus pecados, de arrependimento, tristeza, choro, né, que eles tiveram ali atrás, quais foram os próximos passos desse reavivamento? Primeiro, eles renovaram a aliança com Deus. Eles renovaram a aliança com Deus. Parece muito simplista essa colocação, mas isso implicou renúncia. Isso implicou em deixar coisas. Isso implicou em assumir responsabilidades que para a nossa carne não traz prazer e satisfação nenhuma. Congregar, estudar a palavra de Deus, confessar pecados, mudar a sua situação como marido diante da sua esposa, de você que é esposa como diante do seu marido, ser transformado dentro de casa, assumir um casamento sério, a criação de filhos séria, segundo os princípios de Deus, começar a aplicar. Vocês viram quantas vezes aparece aqui conforme a lei de Deus? Quantas vezes aparece? É colocar a sua vida em todas as áreas que você, no seu trabalho, nos seus negócios, pagamento dos seus impostos, das suas dívidas, como você cuida das suas finanças, como você cuida da sua saúde, como você cuida dos seus filhos, como você cuida da sua mulher, do seu marido, como que você se comporta dentro da igreja, como você serve o Senhor. Em todas as áreas da sua vida, a lei de Deus tem que nos guiar. Eu vou agir daqui para frente conforme a lei do Senhor, conforme a palavra de Deus. Isso é avivamento. Isso é reavivamento. Tanto faz. Então é isso que nós vamos ver agora. Primeiro, renovaram a aliança com Deus. Se você olhar no versículo 38 do capítulo 9, Esdras relata o seguinte: por causa, eu disse Esdras porque foi Esdras que escreveu, tá? Na verdade, Esdras e Neemias, a princípio, eram um único livro. Vocês se lembram da primeira aula, né, que eu falei para vocês? Esdras e Neemias eram um único livro que foi separado depois no cânon, tá bom? Mas Neemias foi escrito, o livro de Neemias foi escrito pelo sacerdote e escriba Esdras, tá? Assim, a gente historicamente conhece essa situação. Esdras então relata versículo 38. Por causa de tudo isso o quê? Essa confissão de pecados lá atrás, do capítulo 9, todo esse arrependimento que expressou em oração, foi expresso através de tristeza e confissão de pecados, por causa de tudo isto, estabelecemos aliança e o escrevemos. Isso que é interessante. Eles escreveram, eles fizeram um compromisso escrito. É um significado, há um significado aqui. É uma coisa de que eu não vou me esquecer jamais. Eu vou estar sempre diante dos meus olhos, esse compromisso, esse contrato, essa aliança renovada, digitada, manuscrita, seja lá como for, diante dos meus olhos. Significa um compromisso, né? Renovaram essa aliança, esse compromisso, e selaram. Isso quer dizer assim, uma coisa séria. Eles levaram na máxima seriedade aquele compromisso de renovar a sua aliança com Deus, a sua vida com Deus. Levaram a sério. Queridos, isso é avivamento. Não diga que você foi para casa avivado hoje porque você cantou bonito, e você orou gostoso, e você ouviu a palavra de Deus, e continuou do mesmo jeito. Não diga que você foi avivado, ou reavivado. Se você tomar posse da palavra de Deus, e olhar para a sua vida, porque a palavra de Deus é luz, ela vai mostrar onde é que você tem erros e pecados escondidos,
e que precisam ser transformados e abandonados e mudar de vida, aí você pode dizer: Senhor, obrigado por ter me reavivado. Obrigado por estar me transformando, Senhor, e continua até o fim. Vai doer o Senhor arrancar tudo isso de mim, está arraigado aqui no meu coração, mas faça, Senhor, eu quero ser santo. Eu quero ser santo como o Senhor é santo. E é assim que Deus faz. Então, versículo 38, esse compromisso, selado pelos príncipes levitas, nossos sacerdotes. Depois você pula lá no versículo 29 do capítulo 10, e de novo, 28, perdão, e diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram. Firmemente aderiram. Quantas vezes você firmemente adere a uma orientação ou exortação do seu líder? Quantas vezes você ouve que você tem que se arrepender de um determinado pecado e firmemente você pega aquilo e fala: é hoje, eu não vou voltar para casa, eu não vou dormir essa noite sem confessar meus pecados, sem abandonar meus pecados e sem ser transformado, sem ser um novo homem, uma nova mulher. Quantas vezes você firmemente aderiu à palavra de Deus? Nós somos covardes, irmãos. Nós somos frouxos. Nós queremos trazer Deus para a nossa vidinha de pecado, mas Ele nunca vai vir para a nossa vidinha de pecado. Você que tem que ir para baixo do chuveiro de bênção de Deus. Isso começa com arrependimento e abandono do pecado. O chuveiro de bênçãos de Deus não é para qualquer um, não. É só para homens e mulheres corajosos que se arrependem e voltam para Deus. Então, versículo 29, ele diz: firmemente aderiram aos seus irmãos, né? Os nobres aqui são os líderes, né? Como vieram, os nobres, aqueles que tinham influência no povo naquela época, né? E eles aderiram com imprecação em um juramento. Vocês viram aí, tem algumas versões que diz sob pena de maldição, com imprecação, tipo assim: aquele que não obedecer daqui para frente o regulamento agora dado pela igreja, pelo povo de Deus, pela liderança e pela palavra de Deus acima de tudo, está sujeito à maldição. Nós colocamos hoje de uma maneira mais branda, que seria um ponto que antecede essa maldição, que seria a disciplina eclesiástica. Não leve a disciplina eclesiástica como maldição, ela é misericórdia antes da imprecação. Antes de nós excluirmos você da vida da igreja por pecados e por desobediência e obstinação e falta de arrependimento, antes disso há uma disciplina, irmão. Você tem que se arrepender. Nós vamos comunicar à igreja. Você vai ficar sem tomar ceia, você vai sofrer alguma penalidade, mas isso é para a sua salvação. E a igreja precisa fazer isso. A reforma trouxe isso de volta. A igreja reformada tem alguns alicerces. Primeiro, a primazia da palavra de Deus. Ela ocupa a primazia. Segundo, a pregação expositiva. Ela precisa ser assim, e não fazer uma verdadeira exegese do texto, e não a exegese. Colocar o que eu penso ali, e assim manipular o povo. Não. Ter líderes que sejam santos, que sejam homens que têm o caráter transformado, ou está em processo de transformação. Líderes fiéis, que amam e temem a palavra de Deus. Isso é uma igreja reformada. E também o compromisso que você tem com a palavra de Deus. E a disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica faz parte de uma boa igreja. Nós não vamos disciplinar quando acontecem casos onde a pessoa é exortada e se arrepende. Isso não precisa ser disciplinado no sentido mais severo da palavra. Aceitou a disciplina do líder? Se arrependeu? Deixou o pecado? Tranquilo? Jesus diz: bem está. Confessou o pecado, o seu irmão tem pecado? Vai tratar com ele. Ele se arrependeu? Se ouviu? Continua, vida que segue.
Não precisa expor ninguém. A igreja reformada não traz pecadores aqui na frente para expor se eles já se arrependeram. Isso não faz parte da igreja. Ficar expondo pecados dos outros aqui na frente, não. A gente vai tratar de forma severa, vai avisar a igreja, para a igreja ir atrás do irmão que está em pecado e não se arrepende, para ajudar, para ver se ele se arrepende, mas nunca vai expor aqui na frente, a não ser depois que ele continua rebelde, e ali em seus delitos e pecados, endurecido o coração, nós vamos avisar de púlpito. Depois de todo esse trabalho pastoral, resgate da igreja, com a exortação da igreja, e ele não se arrependeu, nós vamos desligá-lo do hall de membros. Bom, mas eu estou falando de imprecação. Aqui é maldição. Maldição porque não obedece à palavra de Deus. Maldição porque assinou um contrato, firmemente aderiu àquelas regras da igreja e não obedeceu. E quando foi exortado, não se arrependeu. Então é a imprecação. Maldito seja tal membro, porque não ouviu a palavra do Senhor. Quem disse isso? Moisés, lá em Êxodo, disse isso. Escolha hoje, Deuteronômio também. Escolha hoje entre a bênção e a maldição. Escolha. Isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. Nosso Deus é um Deus sério, querido. Se você quiser andar com Deus, você vai ter que abandonar muita coisa. E a igreja aqui está sendo purificada, viu? Muita gente vai rodar. Eu gostaria de dizer que não, mas eu sinto que a gente fala, e quando não há arrependimento, eu não sei o que vai acontecer. Já não cabe mais, não está dentro da alçada de homens mais mexer. Aí é com Deus. Nós colocamos diante de Deus. Mas a igreja é santa. Todos os membros precisam ser santos, terem todas as áreas de suas vidas santificadas. Então, esse é o propósito, começando pela liderança do povo, e também toda a igreja estava aliançada, unida como um só homem, num só propósito, de obedecer à lei, ou à palavra de Deus, sob juramento e imprecação, ou sob pena de disciplina eclesiástica ou de sofrer maldição. Amém? Esse é o primeiro ponto. Vamos voltar à palavra de Deus, mas com muita dedicação, com muito respeito e com compromisso sério de mudar. Segundo passo aqui, a segunda situação, eles se comprometeram em dar passos práticos nesse sentido. Eles não só leram a lei e falaram, não, tudo que o Senhor falar nós vamos obedecer. Eles falaram assim, nós vamos obedecer mesmo. Nós vamos obedecer mesmo. Versículo 30 diz que o primeiro passo, qual o primeiro passo? Qual a primeira obediência? Qual o primeiro passo de obediência desse povo? Versículo 30, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. O que é que significa isso aqui? Não teriam jugo desigual. Filho de crente não namora e nem se casa com descrente, porque é a palavra de Deus. Qual é o princípio que nós aprendemos com isso aqui? É o princípio da santificação e da lealdade ao seu Deus. Chama-se lealdade. Qual é o problema do casamento misto? O problema do casamento misto começou lá em Êxodo também, começou depois, o povo de Israel sofreu com isso, quando os falsos profetas, tipo Balaão, incentivou que as prostitutas de outras nações incitassem os filhos de Israel, e eles se casaram com elas, misturaram o povo, e o que aconteceu no fim da história? Isso que está acontecendo aqui com Neemias. Qual é o resultado da desobediência? E começou com o jugo desigual, com a mistura entre crente e descrente. Qual é o resultado? Chama-se afastamento de Deus, apostasia, que levou à disciplina de Deus.
É essa situação que Neemias está enfrentando aqui. Cativeiro. Deus impôs cativeiro para o povo. Eu vou largar esse povo nas mãos dos povos estranhos, mais poderosos do que eles, para eles sofrerem o dano, sofrerem o meu afastamento. Eu não vou mais cuidar deles. Deus entregou seu povo ao cativeiro. A liberdade que eles tinham foi uma coisa vergonhosa, a transformação de toda a liberdade de um povo que tinha um Deus que falava cara a cara com eles, agora Deus está ausente. E entregou eles nas mãos dos povos estranhos. Então, esse é o ponto. O casamento misto era proibido não por questões raciais. Não porque o cara não é judeu e ele é amorreu ou coisa semelhante. Não era por questão racial, era por questões espirituais. A estatística que eu pesquisei aqui com o Dr. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a chance do cônjuge incrédulo levar o crente à apostasia é de 75% maior do que o inverso. É 75% de mais chances do ímpio levar a crente ou o crente para a incredulidade, para a apostasia, do que o inverso. Por isso que Deus abomina, por isso que Deus não permite o jugo desigual. A comparação é tipo assim, vamos fazer uma matemática meio diferenciada aqui, tipo assim, você sabe que você tem que fazer uma viagem para São Paulo, hoje você tem que sair, e hoje você tem um voo. Você tem um voo que vai sair daqui a pouco, daqui 1 hora. Você está todo preparado, só que você sabe que o avião tem algumas avarias. E há 75% de chance de o avião cair no meio do voo. Você embarcaria nele? Eu acho que a gente tem que pensar pior ainda no casamento, porque é uma coisa para sempre. Então, nós temos que levar ou entender que nós precisamos ser mais fiéis a Cristo, que é o nosso verdadeiro marido, do que as pessoas. Sabe aquele provérbio secular que diz melhor só do que mal acompanhado? É isso que Deus está querendo dizer. Você não pode trocar Deus por um prato de lentilha, como fez Esaú e foi considerado profano. Não se misture com o ímpio. Porque Deus quer uma semente santa na sua igreja e nas nossas famílias. Ele quer uma semente santa. Não se misture com o ímpio, primeiro passo. Segundo passo, versículo 31. De que trazendo os povos da terra no dia de sábado as mercadorias, não vão comprar nada. E que mais? E de que, lá no finzinho do versículo 31, e de que no ano 7º nós abriríamos mãos das cobranças. O que é que significa isso? Eu juntei 2 princípios aqui para a gente ir mais rápido. Versículo 31 diz que há uma consagração e uma confiança total no Senhor. Significa que o relacionamento com Deus e a adoração a Deus deve ser o alvo maior do crente. Não o ganho financeiro, não acumular bens, não fazer os seus negócios irem bem. Tudo isso é lícito, mas você não pode colocar isso na frente do seu relacionamento com Deus. Trabalhar é bom? É necessário, eu sei, mas nunca troque Deus pelo seu trabalho. Coloque Ele em primeiro lugar. E Ele diz que quando você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Talvez você não vai ter uma casa nova. Talvez você não vai trocar de carro e pegar o último do ano aí. Talvez você não vai ter coisas muito boas dentro de sua casa, todo tipo, coisas chiques, viagens para a Europa. Talvez você não vai fazer. Mas Ele prometeu que o pão nosso de cada dia estaria sobre a sua mesa. E isso basta. Para um crente isso deveria bastar. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Para que eu vou juntar coisa aqui se eu tenho um tesouro nos céus? Então eu preciso colocar Deus em primeiro lugar antes do trabalho. O que mais? Ano 7º ou ano sabático significa que
Nós precisamos descansar na providência de Deus quanto ao ganho e sustento da família. Sabe o que acontecia no ano sabático? Acontecia assim: os judeus ricos que tinham lavoura, tinham muitos funcionários, irmãos judeus que trabalhavam para ele. E muitos desses judeus que eram mais pobres, pegavam dinheiro emprestado ou bens emprestados do patrão. Chegava no ano sétimo, quando esses funcionários que ainda não tinham conseguido pagar as suas dívidas para o patrão chegava no sétimo ano e diz assim: está pago. Quem falou isso para nós? Está pago. Sétimo ano, ano jubileu, ano sabático. Entra num descanso. Você não me deve mais nada. Está pago. Então, esses princípios quer dizer que nós temos que aprender também, não só o primeiro princípio, que é o relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento aqui na horizontal, falei certo agora, na horizontal com os meus irmãos, ela também precisa ser um relacionamento generoso. Como eu tenho sido generosamente suprido por Deus, eu vou também ser generoso com os meus irmãos. Isso era um princípio que eles firmaram aqui no versículo 31. Ou seja, o princípio de que o ganho financeiro não pode ser mais importante do que alimentar-se da palavra de Deus, do que relacionar-se com Deus, do que congregar, do que ter comunhão. E também, Deus e meus irmãos da igreja são mais importantes do que o meu dinheiro. Porque eu preciso confiar em Deus. Quando eu confio na providência generosa, soberana e fiel do Senhor, eu consigo ser generoso com os meus irmãos, porque eu não me apego ao dinheiro como um Deus que me sustenta. O dinheiro tem que ser colocado no lugar dele, e eu domino sobre ele. Eu preciso aprender, nós precisamos aprender a dominar sobre o nosso dinheiro. E isso requer renúncia. Eu estou falando, é para homens e mulheres corajosos esse evangelho. Não é para gente frouxa, não. É para homens e mulheres corajosos, que vão renunciar muita coisa. Vão renunciar muita coisa. Mas é isso. Então esse é o segundo passo: consagração a Deus e confiança total no Senhor. E esse cuidado, esse sustento de uns aos outros, cuidar uns dos outros. Tudo baseado em plena confiança na providência soberana, justa e amorosa de Deus. Terceiro passo, versículos 32 ao 39, aí pega todo o resto do capítulo. Nós não vamos ler, mas o princípio aqui é compromisso com a casa do Senhor. O que significa esse compromisso com a casa do Senhor? Pega o versículo 32, ele diz assim: também sobre nós pusemos, olha só, aqui a ideia é colocar um fardo, para que eu nunca me esqueça desse compromisso. Um selo, um carimbo, uma marca. Eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Versículo 32, de impondo-nos a cada ano, terça parte, para o serviço da casa do nosso Deus. Vai lá no finzinho do versículo 39. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. O que significa a casa do nosso Deus? Aqui ele está mostrando o meu compromisso com o povo de Deus, com a igreja local, a igreja da qual eu sou membro oficial. Eu cuido daquela igreja, eu tenho que me relacionar com os meus irmãos, e mais do que isso, eu tenho que cuidar também. Paulo diz que se eu ofereço para vocês as coisas espirituais, seria muito pedir para vocês as coisas naturais? Ele está falando sobre o sustento da liderança da igreja. Nós nunca pregamos aqui como é que chama? O Evangelho da Prosperidade, né? Ou coisa semelhante. Nunca. Nós temos um respeito muito grande pela igreja. Nós falamos pouco sobre dízimos e ofertas. Aliás, não é que nós falamos pouco, falamos o suficiente. Não precisa falar mais do que isso. Está escrito na palavra, ela aparece de vez em quando sobre esse ensinamento, aparece. Você sabe como é que funciona. Você sabe como é que funciona. Nós nunca vamos pressionar você para dar mais dinheiro do que você já tem dado. E se Deus não tocar no teu coração, é bom que você nem dê. Nós nunca forçamos nada. Deus tem que operar no seu coração e você vai ser generoso. Você vai compreender, essa igreja é uma igreja bíblica? Ela tem líderes fiéis? Tem. São pecadores? Muito. Mas estão no caminho do arrependimento? Estão no caminho da transformação? Estão. É uma igreja que me serve? Tem servido a minha família? Tem. Então eu quero ajudá-la. Então eu vou colocar meu ombro de baixo para ajudar naquilo que eu posso.
dentro do que eu posso, não com o que eu não posso. Como Paulo fala isso aos Coríntios, né? Ele fala, não conforme o que você não tem, mas segundo o que você tem. E aqui então o princípio é esse, o compromisso com a casa do Senhor. A manutenção da casa de Deus significa a certeza de continuarem a receber proteção, provisão e direção de Deus para todo o povo fiel. Significa manter-se sob a nuvem, debaixo da nuvem, sob a nuvem e a coluna de fogo de Deus. Quando você cuida da sua igreja, a igreja continua pregando fielmente o Evangelho e você participa disso com os seus bens, com o seu dinheiro, com sua disposição de servir, enfim, em tudo, com aquilo que você pode. Quando você faz isso, a igreja continua caminhando. Sua família continua sendo alimentada pela palavra de Deus. Seus líderes continuam tendo tempo e cabeça para poder estudar e trazer alimento para o rebanho. Então, manter uma liderança fiel na sua igreja é saúde espiritual para toda a igreja, para a sua família. Quando você mantém líderes fiéis. A gente precisa entender muitas coisas que o Senhor tem nos ensinado a respeito da liderança eclesiástica. Quem são os seus líderes fiéis? Será que você olha para a pessoa e quer que ele seja em seus mínimos detalhes perfeito aqui nessa terra? Se você procura esse tipo de líder, você nunca vai achar aqui nessa terra. Falhas existem, pecados existem. Agora, não podem ser pecados escandalosos, porque esses escandalosos desqualificam o líder. E você não pode se submeter a alguém, por exemplo, que não respeita a esposa e adultera. Como que você vai ouvir um homem desse? Ou um homem que, pelos seus caprichos, gasta mais do que tem para passear e para gastar com coisas inúteis. Dívidas acontecem, mas olhe para o lado de que qual tipo de dívida foi contraída por aquele homem, se eles estiverem nesse processo de ser, como é que chama no SPC aí, o nome dele, no Serasa, não é? Ele gastou com o quê? Com festas, orgias, bebedices? Ou ele foi desempregado e acabou contraindo dívidas por um desemprego, ou por uma doença que ele não esperava, ou situações desse tipo. Dívida nunca é bom, tá bom? Dívida nunca é bom. E o homem de Deus, ele tem que se adequar àquilo, às vezes vender posses, vender bens e ter prejuízo financeiro, mas ele paga a conta dele. Tem que pagar a conta dele. Dá um jeito, se vira. Você não é quadrado, se vira. Então, a gente precisa estar olhando para esses líderes, né? E, quando ele abrir a boca aqui na frente, ouça, não por ele, mas pelo Deus que está chamando esse homem. Ouça, obedeça a voz de Deus através dele. Então é isso que esse princípio nos ensina. Manter uma boa liderança, uma liderança fiel é saúde espiritual para a igreja. Bom, concluindo, o que nós podemos tirar aqui? Alguns pontos que eu coloquei como conclusão, não é tudo, mas eu acredito que isso aqui é o elemento, é o básico, é o mais importante. Concluindo então que nós vemos que o arrependimento engloba não somente sentimento de vergonha, nojo pelo pecado, chorar. Você chora quando você se sente arrependido por ter cometido pecado, ótimo. Agora, se você não chorar e mudar, é melhor. Muita gente chora e nunca muda. Parece um bebê chorão, né? Ele cai a ficha e minha esposa me perdoa, de novo. Estou fazendo tudo isso de novo. E no dia seguinte faz de novo, e de novo, e de novo. Não tem uma disposição de mudar. Irmãos, essa faca entrou primeiro no meu coração, sabe? Porque muitas vezes nós somos bebês chorões. Homens barbados, velhos, vovôs e bebês chorões. Não muda nunca. Essa faca tem que entrar no meu coração essa manhã. Então, mudança é isso.
é não só confessar pecados, mas é um arrependimento legítimo, envolve muito mais do que isso. É uma verdadeira mudança de vida, é uma conversão de 180 graus na vida. Eu admiro quando tem pessoas que nos procuram e recebem orientações terríveis para aplicar em suas vidas, em suas famílias, em seus casamentos. Mas eles vão com coragem, com dor, com dificuldade, com medo, mas vão! E começam a dar passos práticos. E Deus vai abençoar, pode ter certeza. Porque quando você obedece os princípios de Deus, você entrou para dentro do chuveiro de Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua família. Está doendo agora? Tá. Mudar de vida dói? Dói. Mas é salvação. Não há outro meio de salvação, a não ser a gente se apegar à palavra de Deus e aplicar os princípios de Deus às nossas vidas. Então, arrependimento legítimo é uma volta para Deus em busca de santidade plena em todas as áreas da vida manchadas pelo pecado, com o objetivo de honrar e glorificar a Deus através de nossos corpos. Por que eu coloquei a palavra corpo? Paulo fala sobre o corpo. Nós temos que honrar o Senhor com o nosso corpo. Quando você não se entrega para alguém que não é seu. Corpos, quando você toma decisões de fazer coisas fora dos princípios de Deus. Então, com as suas palavras, com as suas ações, sem temer a hostilidade do mundo. Por quê? Quando você dá passos de santificação para a sua vida, o mundo vai olhar para você e vai dar risada na sua cara, e vai tirar sarro de você, e vai te agredir, e vai te falar assim: você é um tonto. Esse mundo tem um monte de coisa para te oferecer e você está querendo fazer tudo isso. Mas o compromisso que você tem, como nós vimos aqui no livro de Neemias, você quer Deus. Se você quer Deus, não importa o xingamento das pessoas. Não importa a humilhação que você vai sofrer por causa do mundo te ofendendo. Não importa, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O meu princípio é até o referente daqui para frente. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. É isso que é um avivamento, queridos. É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E olhar para a palavra de Deus e falar: eu quero obedecer todos os pontos. Eu não consigo sozinho, mas Senhor, me dá graça. A gente pega muito aquela situação, né? Ah, mas não tem ninguém perfeito nesse mundo. Tudo bem, mas eu estou no caminho da perfeição. Eu luto por perfeição e não vou ficar sentadinho na minha preguiça espiritual e dizer assim: bom, como não tem ninguém perfeito aqui mesmo, né? Só quando o Senhor voltar nós vamos ser perfeitos. Então deixa para lá, deixa do jeito que está, né? Não, isso não é prova de que você é crente. A prova de que você é crente é que você aplica boas obras à sua vida. Você prova através de arrependimento. Essa é a primeira boa obra do crente. Arrependimento, abandono de pecados, consertar a sua vida. É difícil, é impossível sem a graça de Deus, mas Ele dá graça. Ele prometeu que daria graça ao humilde, que busca Ele para ser transformado. Ele te dá graça, querido. Eu sou prova disso. Miserável pecador. Mas algumas áreas Deus já deu vitória para mim. Glória para mim? De jeito nenhum. Glórias ao Senhor. Só ao Senhor toda a glória. E então, essa conversão. Bom, em última análise eu queria dizer para você que quem opera tudo isso, na verdade, em detalhes, quem opera esses detalhes do arrependimento, do reavivamento, sempre é Deus. Agora eu quero que você abra rapidamente comigo Jeremias, capítulo 29. Capítulo 29 de Jeremias. Sabe o que Jeremias fez aqui? Ele escreveu uma carta para o povo que não tinha saído para o povo, ele estava ainda preso. Aqui exatamente é o ponto onde começou toda a história regressa do povo de Neemias. O povo foi para o exílio, por causa do quê? Por causa da desobediência, por causa da apostasia. O povo foi para o exílio. Jeremias escreve justamente nessa época, quando o povo foi levado pelos babilônios. Jeremias ficou na cidade, a cidade destruída. E ele escreve uma carta para aqueles que foram para o exílio, e diz assim, versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu... Quem é esse eu aqui? É Jeremias? Não, diz o Senhor, né? É o Senhor. Ele diz assim, que a todos os exilados, que eu
Deus: deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Mas ainda é exílio. Ainda aqui não é o lugar de descanso. Ainda aqui não é a terra prometida, é exílio. Tá? Mas vai ter paz no exílio. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Sabe o que está acontecendo agora? Alguns profetas lá no exílio estão dizendo assim: olha, daqui mais alguns dias nós vamos voltar para casa, nós vamos voltar para Jerusalém, mais alguns dias, a coisa vai ficar bom, vai ficar legal. Ou então outros diziam assim: aqui é a nossa terra, nós podemos ficar aqui no exílio, não precisamos voltar mais para Jerusalém. Aqui, agora nós vamos ficar aqui. Então eles profetizavam mentiras para o povo, tipo assim: fica aqui no mundão, não precisa sair daqui, fica por aqui que está bom, faz a sua tenda aqui mesmo, você não precisa ir para o céu, aqui é melhor que o céu. E era isso que eles estavam sonhando. Porém, Deus diz assim: não ouçam esses homens, ouçam agora o que Deus vai dizer. Versículo 10. Agora sim, é o Senhor profetizando, é o Senhor dizendo. Ele diz assim: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que estava acontecendo aqui? O início dessa história de Neemias. Neemias narra o fim. Quando Neemias volta para a cidade, já se cumpriram os 70 anos, então Deus é fiel. Ele prometeu que haveria um exílio, ele prometeu que ele desceria a vara, ele prometeu que... Como é que as crianças falavam antigamente? Sapecou, sapecou, sapecou. Deus sapecou, né, os seus filhos. Vara, disciplina doída, 70 anos de disciplina. Deus prometeu, prometeu, cumpriu, cumpriu. Esse é o nosso Deus. Mas o exílio não dura para sempre, queridos. A disciplina não dura para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã no tempo de Deus. É Deus que disse isso. Quando chegou os 70 anos, o que Deus fez? Manda. Primeiro foi Zorobabel, trouxe uma remessa. Depois foi Esdras, trouxe uma segunda remessa. Depois, por último, Neemias trouxe mais um restante do povo que estava na Babilônia. Estava lá me esqueci o nome da cidade. Neemias trouxe de volta para Jerusalém. Voltou o povo. Deus cumpriu a sua promessa. Acabou o cativeiro. Vocês são livres agora. Só que vocês ainda não estão na sua terra. Então é isso aqui, o que Deus prometeu lá para Jeremias, Deus cumpriu, e Neemias é a prova disso, a prova de que Deus é fiel, tanto na disciplina, quanto também na sua bênção, na sua misericórdia, quando Ele cessa a disciplina, quando Ele liberta o povo do cativeiro, quando Ele tira a vara de sobre o seu povo. Deus é fiel, a disciplina não dura para sempre. É isso que aconteceu aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui em Neemias é exatamente o que Deus prometeu por intermédio dos profetas.
Isso aqui deveria nos gerar temor e, ao mesmo tempo, esperança, pois Deus é fiel em tudo que Ele promete, tanto na sua vara de disciplina, quanto na sua bênção de perdoar, de usar de misericórdia. Queridos, esse é o mesmo Deus daquela época, esse é o nosso Deus. Então tema quando você ouvir a palavra de Deus e arrependa-se dos seus pecados. Não brinque com Deus. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. E terrível é aquele, vai sofrer penas terríveis, aquele que brincar com Deus. De Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Com Deus não se zomba, queridos. Algumas aplicações rapidamente. Se a palavra de Deus, em primeiro lugar, se a palavra de Deus tem tocado em sua consciência sobre algum pecado guardado lá no fundo, que talvez só você e Deus saiba, não endureça o seu coração. Confesse e abandone esse pecado hoje. Você não sabe se você tem quantas horas de vida pela frente. Não deixe de tomar essa decisão hoje. A Bíblia diz sempre hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Comprometa-se com Ele hoje. Abandone o pecado hoje. Deus é fiel em todas as suas promessas, tanto de perdão e misericórdia, quanto para os que... Perdão e misericórdia para os que se arrependem. Eu preciso digitar com letra maior, para poder enxergar melhor. Está difícil. Deus é fiel, tanto para cumprir as suas promessas de bênção, perdão, misericórdia para os que se arrependem, quanto de juízo e castigo eterno para os rebeldes e desobedientes obstinados. Não morra nos seus pecados. Não morra nos seus. Você não sabe quantos minutos você tem daqui para frente. Apruma a sua vida agora, antes que seja tarde. Acerte-se com Deus hoje. Hoje. Não deixe para amanhã. Segunda lição. Tenha a palavra de Deus em autoestima em seu coração. Como que você tem a palavra de Deus em autoestima no seu coração? Quando você estuda a palavra, você lê a palavra em casa, você se dedica a ela, você deixa de lado os seus conceitos errados que você aprendeu a vida inteira. Meu papai e mamãe nunca incentivou a ler um livrinho, eu não estou acostumado à leitura, eu não vou ler. Leia! Exercite, muda de vida, pelo amor de Deus. Deixe esse conceito tolo, eu não fui acostumado à leitura. Acostuma agora. Deus é poderoso para mudar seu coração duro e colocar você um desejo de ler a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, a nossa carne não tem prazer nas coisas de Deus. Mas você tem o Espírito Santo, não tem? Eu creio que tem. E Ele vai te dar graça de você aplicar isso e começar a estudar a palavra de Deus em casa. Mas não só isso. Comprometer-se com a palavra de Deus e ter ela em autoestima em seu coração, vai além disso. Vai também quando você se envolve e você não só entende em casa o que você estuda, mas você entende que você precisa conhecer a palavra de Deus com todos os santos. Veja, o nosso conhecimento maior da palavra de Deus é quando nós estamos aqui nessa manhã, estudando a palavra de Deus juntos, com todos os santos. É o que diz lá em Efésios. Paulo diz em Efésios, capítulo 3, de 14 a 21, ele fala que nós conhecemos todas as dimensões do amor de Deus com todos os santos, com a igreja. Estudar em casa é bom, é ótimo, precisa, com certeza, mas você precisa de reuniões de mulheres, você precisa de reuniões de homens, você precisa de cultos para você participar, você precisa estar junto com o povo de Deus e em grupo estudar a palavra de Deus, com líderes e com pessoas regulamentadas pela igreja para dar aula para você. Pessoas que a sua liderança espiritual está cobrindo não vou usar essa palavra, cobrindo, né? Fica feio. Parece cobertura espiritual, né? Isso não existe. Mas quando as pessoas que são pessoas conceituadas, ou pelo menos conhecidas da sua liderança, estão ensinando você. Tome cuidado, não ouça qualquer um.
Então, isso faz parte também ter em autoestima a palavra de Deus, mas é mais do que isso, é quando você colabora com o ministério da palavra, quando você colabora com o ministério da pregação e do ensino na sua igreja. De que forma? Primeiro, submetendo-se à sua liderança e comprometendo-se a preservar a unidade da igreja. Você beneficia os seus professores e pastores e irmãs que ensinam quando você é uma pessoa dócil dentro da igreja, quando você não provoca divisões dentro da igreja, quando você deixa de ser um empecilho e torna-se um auxílio. Não seja um empecilho para a igreja. Não seja uma pedra de tropeço para o seu irmão, para sua irmã, para o seu pastor, para a sua irmã mais velha que ensina. Seja uma mulher e um homem dócil. Em segundo lugar, seja um discípulo aplicado e estudioso das Escrituras, da Palavra de Deus, de tudo que a igreja ensina. Participe das reuniões da igreja, todas elas, e aplique essas verdades para a sua vida. Você está colaborando com seus pastores. É isso que nós queremos do povo. Nós queremos que o povo cresça, amadureça, sejam transformados. Nós não estamos aqui preparando a aulinha para você passar tempinho, porque você não tem nada a fazer domingo de manhã, hoje não tem Fórmula 1, então você não tem nada a fazer em casa, eu venho para a igreja. Não, você está aqui para ouvir Deus falar. E se você está aqui para ouvir Deus falar, guarde tudo isso no seu coração, porque é sério. Ou você está ouvindo o Newton. Se você veio aqui para ouvir o Newton, você veio no lugar errado. Aliás, tem muita coisa mais legal do que ouvir o Newton, viu? Aí sim, vai jogar futebol, vai fazer outra coisa. Para ouvir homem, não precisa vir aqui. Mas se você quer ouvir Deus, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Então, seja esse discípulo. O que mais? Auxilie os mais novos e também os insubmissos, ensinando essas pessoas, levando as pessoas a um crescimento espiritual e também exortando aqueles que são insubmissos ao arrependimento. Não deixe somente a exortação por conta de presbíteros e diáconos ou de líderes. Você pode exortar alguém que está... Tem gente que fica assim, né? Eu estou sabendo que aquela irmã lá está fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo tudo errado. E não tem coragem de pegar o telefone e ligar para ela e falar: irmã, arrependa-se dos seus pecados. E fica jogando por tabela para ver se a bola chega no líder, né? Fica falando para um, para outro, aquele lá é mais chegado do pastor tal, eu vou falar para aquela pessoa lá, de repente chega no ouvido do pastor e o pastor vai lá brigar com a irmã. Não tem coragem de exortar o seu irmão. O que você está fazendo na igreja se você não ama o suficiente para exortar uns aos outros? Isso é bíblico ou não é? Lógico, o pastor tem a primeira missão disso, a primeira responsabilidade, mas não é só dele. Você ajuda muito quando você faz isso. E o último lugar é o que nós vimos aqui: sustente financeiramente a obra de proclamação do Evangelho da igreja local. Sustente, coloque o bolso à disposição do reino de Deus. Ninguém vai espremer você até arrancar sangue das finanças que você tem. Ninguém quer isso. Mas não seja mesquinho ou avarento a ponto de achar que o dinheiro é seu. Deus te dá força, saúde. Deus diz lá em Deuteronômio: é Deus que te dá força, sabedoria e saúde para conquistar todas essas riquezas. Para quê? Para você gastar só com você? Não! Para você também olhar para a igreja, o povo de Deus. Deus prometeu lá em Deuteronômio também que sempre haveria pobres no meio de vós, para que você exercite a generosidade, para que você reparta um pouco do muito que Deus tem te dado. Então compartilhe isso com a igreja. Em último lugar, terceira aplicação que você aprende aqui nesse texto: não há nenhum cativeiro que seja eterno. Às vezes Deus nos coloca em algumas situações que você não compreende agora, nesse exato momento, o porquê desse sofrimento. Às vezes você está passando por um casamento terrível. Mas é crente? É crente. E você está exilado lá. Você está passando por aquela crise, aquela situação, dentro de um casamento. Eu sei que quando existem casos extremos, infelizmente, a gente tem que recomendar o remédio amargo e duro do divórcio. Mas em algumas situações, irmãs e irmãos, crentes, preferem não optar por isso. E seguram firme as lágrimas de um casamento difícil,
com um cônjuge cruel, sanguinário quase, e fica firme ali, sofrendo, e não quer se separar. Exílio. Mas saiba de uma coisa, esse casamento não dura para sempre. E isso é um consolo para nós. Quantos crentes não têm coragem de chegar e dizer ou para a polícia, ou para o pastor, ou para uma irmã mais velha: eu estou sofrendo na mão desse homem, eu estou sofrendo na mão dessa mulher, principalmente homens, viu? Nós sofremos às vezes nas mãos de mulheres difíceis. E nós às vezes não queremos abrir. É um exílio. Mas console-se com essa palavra: o casamento não é eterno. Na glória, você vai olhar para aquele homem, você vai olhar para aquela mulher como irmão. E já não tem mais o compromisso de casamento. Vocês acreditam que John Piper diz que isso é uma bênção? O casamento é uma bênção quando os dois têm os princípios de Deus. Quando os dois estão brigando para servir um ao outro, abençoar um ao outro. Mas isso não é 100% dos casos. Tem casamento que vai até a morte com muito sofrimento de uma das partes. Da mesma forma, tem outro tipo de cativeiro, a escravidão de pais ditadores e cruéis em cima de filhos que sofrem e não podem abrir a boca para presbítero, para diácono, para pastor, para pedir ajuda. Filhos sofrendo, adolescentes e jovens sofrendo por causa de pais déspotas, cruéis, miseráveis, que estão pressionando os seus filhos. Que o filho não pode abrir a boca. Você olha para o olhinho daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, ele fica assim, ó. Ele não sabe se mamãe vai me bater, se papai vai me bater, o que eu falo, o que eu não falo, ele fica engessado. Crueldade desses pais. E isso é um cativeiro. Mas ele não vai durar para sempre, meu jovem, minha adolescente. Não vai durar para sempre. Enfim, toda a disciplina de Deus, Pai, nosso Pai, toda a disciplina dele é temporária, tem seu fim e sempre é aplicada em justa medida. Deus não vai dar além daquilo que nós podemos suportar, creia nisso. E juntamente com isso, ele promete nos dar o escape. De alguma forma, em alguma medida, enquanto nós estivermos passando por essa crise, ele vai dar graça de nós aguentarmos. E lá na frente, lembre-se disso, toda disciplina tem tempo limitado. Todo sofrimento tem fim, a graça não. Todo sofrimento tem uma medida, tem um tempo. Depois que Deus cumprir o seu propósito, Ele vai te livrar desse sofrimento. Creia nisso, meu irmão. Todo cativeiro, nenhum cativeiro é eterno. Guarde isso no seu coração e console-se com essa palavra. Console-se com essa palavra. Está sofrendo no seu casamento? Está sofrendo com seus pais? Está sofrendo com pastores ou patrões cruéis? Parentes terríveis que você tem? Vizinhos ou alguma coisa parecida? Sei lá. Console-se com essa palavra. Todo cativeiro tem fim. Todo cativeiro tem fim. Oremos. Ó Deus, que essa palavra seja consolo para nós. Que essa palavra, da mesma forma que nos consola, também nos coloca em xeque, porque nós somos indisciplinados. E todos precisamos de disciplina para voltarmos a esse compromisso sério com o Senhor. Então, se for necessário, Senhor, aplica a tua vara sobre nós. Consola-nos enquanto estivermos passando pela vara, porque a vara e o cajado nos consolam. Pai, não nos deixe sem disciplina, porque isso é sinal de que nós não somos teus filhos, mas somos bastardos. Nós não queremos ser colocados na categoria de bastardos, mas queremos ser filhos legítimos do Senhor. Portanto, trata conosco, Senhor. Quebra a nossa dura cerviz através da disciplina do Senhor. E faz-nos arrepender e criar um novo compromisso, uma nova aliança, restaurar a nossa comunhão com o Senhor, o nosso compromisso com o Senhor e com a tua igreja.
Pai, produz verdadeiro arrependimento nessa igreja, em cada membro dessa igreja, e em todos aqueles que estão ouvindo. Produz esse verdadeiro arrependimento e um avivamento que glorifica o Teu nome e que alegra o Teu povo por estarmos livres dos nossos pecados e delitos. Ó Deus, faz tudo isso em nós, começando nesse miserável que fala aqui na frente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai.